violeiro mineiro, meu canto nem forte, nem belo, singelo. Violeiro mineiro, meu canto nem forte, nem belo, singelo. Recorda ternuras passadas, futuras, presenças amadas, amigos, imagens, paisagens. Meu canto é um canto da vida vivida. Quando o presidente Tancredo Neves, em fevereiro de 1985, visitou determinados países europeus, levou na bagagem alguns exemplares de um livro de arte intitulado Minas Sempre Viva. Este foi o presente por ele oferecido aos governantes que o receberam, bem como ao Papa João Paulo II. A obra é uma pesquisa histórica do cancioneiro mineiro, com textos, partituras, ilustrações e 2 discos com as gravações das canções registradas pela pesquisa. Seu autor é um artista que se manifesta através de 2 caminhos distintos: a música e as artes plásticas. Seu nome, Luiz Cláudio. Um mineiro nascido em Curvelo em 1935, que desenha desde a infância, mas que veio a público como cantor aos 16 anos em Belo Horizonte. 4 anos depois, Luiz Cláudio se transferia para o Rio de Janeiro, de onde não mais saiu. Com vários discos gravados e alguns sucessos, ele se formou em arquitetura e, logo em seguida, fez o curso de pintura no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Mas se o Rio é o seu chão, Minas é a sua paixão. Sempre voltado para a sua terra, ele iniciou há 10 anos um trabalho com características mais regionais, que o levou ao exterior, percorrendo universidades norte-americanas e europeias. Considerado pelos críticos musicais como uma das vozes mais bonitas do Brasil, embora não frequente as paradas de sucessos ante o tipo de trabalho que desenvolve, sobre ele comentou o poeta Carlos Drummond de Andrade. Luiz Cláudio, quando compõe e quando canta, fala de temas brasileiros que comovem a todos nós. A voz dele é um complemento de sua força criadora. Luiz Cláudio é todo sentimento e todo Brasil. Um Brasil que começa em Curvelo e vai acabar no coração da gente. Outra coisa, não se perde uma palavra, uma sílaba, uma intenção vocabular no seu desempenho. Luiz Cláudio, quem nasceu primeiro? O cantor ou o pintor? Bom, realmente é uma pergunta que de vez em quando me fazem assim e tal, mas eu acredito que a resposta precisava que eu fosse um pouco lá para trás, bem lá para trás. Eu me lembro pequeno, muito pequeno mesmo lá, meus, sei lá, 6, 7 anos, assim que eu tenho ideia do que eu lembro mais ou menos, eu me lembro desenhando. Me lembro riscando tudo e comprando papel e fazendo cadernos de desenho. E eu copiava aquelas revistas, aqueles negócios, tinha um gibi, aquele Globo Juvenil, era uma vez, então eu copiava aqueles desenhos e tinha os desenhistas que eu tinha assim, minha admiração lá em Belo Horizonte, no caso, e tinha aqueles desenhos americanos das revistas de gibi. Então eu desenhava, desde pequeno, depois cresci um pouco e passei a desenhar com colegas, assim, já lá em Curvelo ainda e tal. E eu me lembro disso com 6 anos, mas já pelos 7 e lá pelos 8 anos eu ganhei um cavaquinho. Mas antes mesmo disso eu já tinha umas transas assim na minha cabeça com música. Mas eu ganhei um cavaquinho e com 8 anos eu comecei a me interessar muito, a tocar. Então houve um fato interessante até que eu ganhei um cavaquinho do meu pai e tal, e quem me ensinou a tocar
Cabrito, é um camarada que trabalhava lá em frente da minha casa. Aquilo me marcou muito e eu fiquei impressionado. Então eu aprendi aquele cavaquinho e essas duas coisas foram andando comigo. Eu tocava, eu desenhava. Isso eu pequeno. Depois fui crescendo. E ali pelos 10, 12 anos aí e tal, eu me lembro que eu já comecei a formar um conjunto vocal. Nós tínhamos um trio. Então eu cantava, fazíamos festas, partes em festas, de serenatas e tal. Aquela coisa das namoradas, as meninas que começam a tocar cavaquinho, violão e tal. Mas isso, e eu não parava nunca. E tinha outra turma, que era a turma do desenho, antes do desenho. Pintura foi muito depois. Então eu tinha um amigo também, um ou dois amigos lá em Curvelo, que nós saímos para desenhar. A gente desenhava muito, tinha aqueles redondezos de Curvelo, até hoje eu tenho esses desenhos. Então essas duas coisas me seguiram junto. Agora, quando chegou no momento de profissionalizar, ou seja, alguma coisa me chamar para que eu fizesse profissão disso, realmente aí foi a música que deu oportunidade, porque eu estava em Curvelo ainda e já cantava na Rádio Clube de Curvelo, fazia meus programas de rádio e tal. Lá mesmo já comecei a ganhar um dinheirinho, que eu arranjava um patrocínio das casas comerciais da cidade, então a gente fazia um programa de rádio aos domingos às 8 horas da noite, me lembro bem. Eu mais um colega lá do ginásio, ele era locutor e eu fazia então, cantava, né, com violão. Então isso depois me buscaram em Curvelo para Belo Horizonte, para a Rádio Confidência. Então já comecei realmente como profissional, não tão profissional, mas um profissional, porque em Belo Horizonte eu levava uma vida assim, mais de estudante, cantava e namorava, enfim, aquela vida de estudante em Belo Horizonte, que era uma delícia. Um dos momentos maravilhosos da minha vida foram passados em Belo Horizonte, nessa época que foi talvez de 15 a 20 anos por aí, 15, 19 anos. Muito bem, mas aí que ficou um pouquinho de lado a coisa do desenho e a coisa da pintura, porque eu comecei a... Se bem que em Belo Horizonte também eu frequentei durante algum tempo, nesse período, 51, 52, por aí, 53, frequentei a escolinha do Guinhar, no parque. Ia para lá, então eu cuidava das duas coisas assim, instintivamente, sem nenhum interesse de fazer nada profissionalmente, assim, nem nada. Porque eu nem considerava muito profissional também em Belo Horizonte. A gente era um artista que cantava ali e tal. Agora, depois, vim para o Rio, aí sim. Aí foi o profissional, vim em contrato mesmo de gravadora, de rádio nacional, de rádio Marinho Veiga, e gravadora Columba, CBS, não sei o que. Comecei a gravar, então eu comecei a ganhar dinheiro e tal. Aí sim a coisa do desenho ficou muito de lado. Realmente aí parei muito tempo de desenhar, eu sentia muita falta disso. Mostraram-me um dia na roça dançando